Jogo de Palavra, as entrevistas de Rui Miguel Tovar. Olá, muito bem-vindos a mais um Jogo de Palavra em direto, de novo em direto dos estúdios de Lisboa, depois de uma pausa para os estúdios do Porto. Hoje temos um ilustre convidado que tem a ver com o futebol, mas que não pisou relevados propriamente. É o Pedro Cardoso, grande, ilustre figura do Solados Presuntos, um nome da restauração lisboeta e portuguesa, que faz no final deste mês 50 anos de vida. E eu lembro-me perfeitamente a primeira vez lembro muito bem, foi há 10 anos. E a última vez também me lembro, foi no dia 25 de junho, foi um jantar irrepetível irrepetível não, espero que se repita, mas foi um jantar inesquecível e que tive, claro, a tua presença a distribuir jogo. Opa, Rui, depois dessas palavras eu já nem sei o que é que eu venho para aqui fazer, vai ser complicado, mas não vai ser complicado. Tiveste várias incorreções nessa tua apresentação, porque o Pedro Cardoso não é o Solados Presuntos nem tão pouco como isso. O Pedro Cardoso é aquele que está a fazer o caminho a seguir ao senhor meu pai e que está a fazer a transição para a senhora minha filha, e sou uma peça tipo, falando de futebol também, as pessoas passam, mas os clubes ficam. E essa a minha pretensão, é que o Solados Presuntos perdure por muitos anos, claro, independentemente da pessoa que lá está e quem lá estiver à frente, que faça de facto aquilo que melhor sabe, em prol daqueles que abriram o restaurante em 1974. 74. Exatamente. Isso é o gozo que me dá todos os dias, chegar ali ao restaurante e perpetuar para as pessoas que queiram que eu faça esse trabalho, a imagem do meu pai e da minha mãe. Esse é o meu grande objetivo de vida, e fazer a transição calmamente para a minha filha, que também é isso que eu quero, que ela seja uma lutadora e uma pessoa futuramente reconhecida por ter feito também um trabalho como eu estou a fazer hoje em dia. Aliás, nesse dia, e era aí que eu queria chegar, o nosso jantar, o convívio foi bastante agradável, como é sempre, e a minha pergunta é um serviço assim desde 74, mas tu foste aprendendo essa maneira de receber bem toda a gente. Sabes que eu tive um mestre, que era o meu pai, não é? O meu pai dizia-me sempre: tu fazia-te falta era ter ido para outros restaurantes para saber como é que é. Mas para que ir para outros restaurantes se eu tinha o mestre dos mestres em saber receber? Porque, no fundo, o restaurante vive um bocado disso, do acolhimento que nós damos às pessoas quando entram à porta, tentar servir servir as pretensões que os clientes que tenham, e criar laços de amizade, e isso eu acho que tenho feito como o meu pai sempre me ensinou. Certo. A partir daí, temos que nos dotar com uma equipa de trabalho excelente, que hoje em dia temos, tanto de cozinha como de sala, e fazermos todos os dias algo diferente. A restauração só pode ser boa quando todos os dias há algum pormenor que se possa alterar. E, portanto, todos os dias a restauração é uma profissão que não há perfeição, não é? A perfeição é inatingível na restauração. Podemos sempre, todos os dias, ir tentando chegar a melhorar sempre. Claro, Isso claro. É brutal. Aquelas pequenas coisas, é um bocado como a rádio, aquilo que nós tínhamos há 50 anos atrás e o que temos hoje é completamente surreal, as diferenças, não é? E nas rádios a mesma coisa. Eu lembro-me perfeitamente do teu pai, das viagens que nós fazíamos nas comitivas oficiais dos clubes. Sim. E o que era aquilo. Claro. Eu tenho histórias para contar desse tempo, hilariantes, coisas que se passavam, que hoje em dia é completamente surreal, não é? Já agora, então... Olha, uma relativamente aos jornalistas e relativamente ao teu pai. Antigamente, uma coisa impensável era os jornalistas conviverem com as equipas de futebol nas viagens, jogava-se à sueca com eles. Aquilo portanto, às vezes eram os jornalistas mais as equipas de futebol. Eu lembro perfeitamente de ter ido ver um jogo a Nápoles com o Sousa Sintra, que eu era o menino bonito de Sousa Sintra, íamos ver os jogos, Okay. E o Sousa Sintra: vamos no meu avião. Levas o teu pai também. O meu pai, quando viu o avião do Sintra, aquilo era um de 4 lugares, o meu pai já nem subiu, foi-se logo embora, só fui eu. É sério? E eu fui para Nápoles. E então, os jornalistas foram fazer o treino do Sporting, de pré-jogo, e houve um jornalista que não foi, que ficou no hotel, e portanto estava à espera das informações todas do que teria acontecido no treino, para depois passar a informação. E os artistas dos jornalistas juntaram-se todos, então arranjaram uma lesão de um jogador de futebol, Okay. mas da lesão gravíssima, uma fratura, não sei o quê, e disse: nem sabes o que é que aconteceu no treino, houve uma lesão tremenda. O que é que acontece? Ele não foi averiguar o facto, manda aquilo para fora. Foi uma tourada brilhante. Lá está. Se tu me disseres a mim, hoje em dia isso é impossível. Tem que haver, de facto, um distanciamento. Claro.
Mas também não é necessário um distanciamento tão grande. Acho que as pessoas deviam também falar mais umas com as outras, sim. sentirem que de lado está o profissional do futebol, mas do outro lado também está o profissional de transmitir a informação. Claro, óbvio. Porque Se é o não mais houver importante. informação, não há pessoas que queiram acompanhar o que se passa nos clubes. Se não houver informação, há desinformação, que foi o que Exatamente, aconteceu com esse jornalista. exatamente. Já agora, qual foi a tua primeira experiência futebolística lá fora? Foi com o meu pai, fomos a Timisoara, Hein? no tempo do Marinho Pérez, Sim. ganhámos 7-0, não sei se te lembras. Cá foi 7-0. E depois fomos para lá e levámos uma cabazada, acho que foi de 4, assim uma coisa. Não, Mas foi só 2-0. foi 2-0, não foi? Mas pareceu. Mas foi uma viagem alucinante, uma viagem que meu pai desmaiou no avião. Foi uma coisa Desmaiou completamente. porquê? Epá, não sei, talvez o stress, o cansaço. Mas ele era cozinheiro, não? Não, Ou foi como convidado para cozinhar, exatamente. Ah, para... foi Sim. cozinhar. Foi Ok. cozinhar para Para a Roménia. a Roménia. Isso era o quê? Chegar a um hotel e Chegar levar ao hotel, as levar vossas coisas? as coisas daqui e confeccionar lá. E tu tinhas quantos anos, não é? Eu tinha, portanto, não sei, mas devia ter para aí uns 24, mais ou menos nessa altura. E gostavas 24. dessas viagens? Epá, eu gostava, mas ainda era muito acanhado, ainda tinha muito medo de falar com eles e não sei o quê. É um bocado o percurso que a minha filha está a fazer agora comigo. Primeiro tem que se ter segurança connosco Sim. próprio para depois podermos chegar até às pessoas. Hoje em dia tenho alguma confiança, permite-me ser mais direto e mais incisivo com os clientes. Mas naquela altura era o meu pai. Não é? O meu pai era relações públicas tremendo. O meu pai sabia que o jogador A comia isto, que o jogador B comia aquilo, que ele queria mal passado, que ele queria bem passado. Ok. Estás a perceber, hoje em dia já não é nada assim. Hoje em dia são os bufés, não há praticamente ligação do cozinheiro com os atletas. Sabia, ok. Eles têm os tabuleiros onde a comida é igual para todos, servem-se do que querem servir e, portanto, isso acabou. Antigamente, não. O meu pai sabia que o Bento gostava daquilo, que o Manuel Fernandes comia aquilo, estás a perceber? Sim. E tratava-os com carinho e era outros tempos, era outra... Mas foi, a viagem a Timisoara foi brutal. Lembro perfeitamente que eles fizeram tudo e mais alguma coisa para prejudicar o Sporting. Lembro que na altura a caminhonete ia para o estádio e foi desviada por outro caminho qualquer para chegarmos mesmo em cima da hora. O Marinho Pérez estava completamente louco da cabeça. Na noite anterior era barulhos no hotel até dizer chega. E apanhámos um país ainda pós-guerra, um país ainda muito com hotéis brutais, mas uma luz acesa ali, outra luz acesa acolá, mas uma coisa muito, muito precária ainda. As cozinhas eram muito más, mas pronto, o que chegava depois à frente aos atletas estava tudo ótimo. E tu conhecias esses jogadores? Conhecia praticamente todos. Davas-te bem com eles? Sim. Ou como eras tímida? Se me perguntares os nomes daquela equipa, já não me lembro, porque a minha memória cada vez está pior. Mas isso é Cadete, Litos, não é? Sim. Ivkovic. Mário Jorge, não era? Talvez, sim. 90, sim. Fernando Gomes? Manuel Fernandes também? Manuel Fernandes, não Ou ainda sei. não? Acho Não, que Manuel já estava em estava. Setúbal, pai. Provavelmente. Sim. Mas lembro-me de histórias com os irmãos Castro, que também foram nessa viagem. Mas essas histórias eu não posso contar, porque os gajos matavam-me, era do género, quando eles eram pequeninos. Vamos traduzir isto numa coisa mais simples. A mãe levava-um ao barbeiro, cortavam-lhe o cabelo, e depois, passado meia hora, ela chegava com o outro, pior que estragada, com o barbeiro, dizia: você acha bem o corte de cabelo que fez ao meu filho? Olha, isto está compridíssimo. Ou seja, já tinha cortado o cabelo a outro, mas como eles eram iguaizinhos, ele tinha que fazer o segundo corte, não sabia que eles eram gêmeos, não é? E foi muito giro, foi uma experiência. Depois o Inácio convidou-me para ir aí já sozinho, para ir fazer a Liga dos Campeões. Fomos jogar à Rússia com... Spartak Moscou, provavelmente. Sim. Um frio brutal, uma coisa inacreditável, em que não havia os conhecimentos hoje, não havia as internets, não havia nada, e aí via-se como é que eles preparavam os jogos, de saber qual era a equipa dos adversários e tudo, era um mundo completamente diferente. Hoje tens um computador, clicas nas equipas, consegues ter as informações todas, o trabalho está muito mais facilitado. E estamos a falar em 2000, não é? Isso foi em 2000. É exatamente isso que eu estou a dizer, não é uma diferença por aí além, mas estamos a falar em 2000. Pois, é engraçado. A tua primeira memória do solar é aquele andar de baixo só? Ou já havia... Não, eu quando me lembro do solar só tínhamos a parte de baixo. Eu estou no solar há 40 anos. Quantas mesas é que havia? 18. 18 e o balcão à entrada, não? O balcão à entrada, virado... É o aquário? Sim, onde é o aquário, virado para a frente, onde a minha mãe cozinhava, virado para a rua. O meu pai e a minha mãe todos os dias punham o armazém dentro do restaurante e voltavam a pôr, quando começavam a trabalhar fora do restaurante, o armazém. Portanto, era um trabalho hoje em dia impensável de fazer e ninguém estava predisposto a fazer um trabalho como eles fizeram, de iniciar um... Aliás, o passado do meu pai não começou ali, como é lógico. Sim.
Começou na Salmar, Brilhante, Berlengas. A minha mãe foi na Márcia Condessa, que era a madrinha dela, e a minha madrinha era a irmã da minha avó, e foi ela que trouxe a minha mãe para Lisboa e começou a cozinhar na Márcia Condessa, e foi aí que começou a relação com o meu pai. E, portanto, eles tinham já uma história grande de trás, e quando abriram o solar, começámos com os 18 lugares, morávamos por cima, entretanto fomos comprando o prédio, entretanto comprámos o prédio do lado, tínhamos comprado também já os 2 prédios atrás, e o sonho do meu pai era fazer um emparcelamento dessas frações todas e pôr aquilo completamente legal, e Que é o que agora está. é o que agora está. E ele viu essa parte toda. Viu essa parte toda. Espetacular. Sim, ele viu tudo. Se me perguntaste se ele acompanhou a obra, não acompanhou nada à obra, não sabia quanto é que era, porque eu também quis pô-lo um bocado de parte dessa situação, porque já no nível de saúde já não lhe permitia muito isso, embora acompanhasse. Meu pai sempre teve uma cabeça hiper lúcida até ao final da vida dele. Mas havia coisas que não havia necessidade de estar a chatear, e hoje em dia fazer uma obra no centro de Lisboa, todos os dias temos pormenores a tratar, e foi uma obra que durou 6 anos, não é? Porque também contribuiu àquela descoberta arqueológica. Exatamente. Foi uma descoberta quando a primeira reunião de obra que tivemos, eles tiveram que fazer hoje em dia no centro da cidade, se queres fazer um buraco, tens que fazer a análise dos solos. Fizeram a análise dos solos e verificaram que havia possibilidades de haver alguns achados arqueológicos ali. Entretanto, fui chamado à Câmara Municipal, lá ao Serviço de Antropologia, já não me lembro qual era o serviço, e ela disse-me a mim: Pedro, olha, só para dizer o seguinte, você se quiser fazer a obra é completamente louco. Se fosse assim, não mexia em nada, porque o que você vai encontrar e o tempo de demora da obra e o valor que você vai pagar vai ser uma coisa surreal. Mas eu e o meu pai somos muito casmurros, não é? No sentido em que quando temos uma coisa na cabeça é para ali que vamos, e dissemos que iríamos. Começámos a escavar, a primeira coisa que nos aparece é uma olaria. A olaria, o arquiteto chega lá todo contente: epá, a olaria, isto é porreiro e tal. Eles tiraram a olaria, começa-se a afundar, a partir daí foi um descalabro total. Tínhamos um cemitério por baixo. Era. Tirámos lá 28 corpos. Em cada esqueleto trazia uma lamparina e uma moeda de ouro. Só que aquilo, para tirar aquela brincadeira, um esqueleto demorava, sei lá, 15 dias a um mês para tirar, não é? Catalogar as ossadas, essas coisas todas. Depois os arqueólogos não gostam de trabalhar nem com calor, nem com frio. Portanto, se estiver a chover, não trabalham. Se tiver muito calor, tens que arranjar ar-condicionado. E pá, é a vida deles, mas faz demorar a obra eternamente. Não é? Mas conseguimos. Acho que fizemos um restaurante a nível nacional, a nível estrutural, acho que não há comparação em nenhum restaurante em Portugal. E a nível mundial, conta-se pelos dedos da mão, se há algum restaurante com um back-office como tem o Solar dos Presentes. Tratamento de lixos, circuitos de entrada e saída de mercadoria, circuitos de entrada de pessoal. Está um restaurante para perdurar no futuro, que foi isso o sonho do meu pai. Ainda bem. E nessa situação das 18 mesas, quem é que... O empregado eras tu? Era o teu pai? Não, eu ainda não estava lá nessa altura. Tu eras miúdo. Ias para a escola? Aquilo abriu em 74 e eu apareço lá em 85. Não é? 85, mas sempre revoltado, que eu detestava a hotelaria. Para mim a hotelaria era darem-me facadas no coração. Eu queria ir lá buscar uns trocozinhos para ir ao cinema, mas hotelaria nada. Aliás, quem me iniciou no futebol foi o Abílio Fernandes. Conheço, dirigente do Sporting. Que era tipo irmão do meu pai. Okay. O meu pai trabalhava e o Abílio ia-me buscar para irmos à bola os dois. Chegávamos à porta de Alvalade e muitas vezes o porteiro dizia: Abílio, tu não entres, está lá um lamaçal, ninguém vai jogar, vai-te embora, não sei o quê. Lá íamos embora. Imagina, o jogo era às 3 da tarde, o Abílio ia-me buscar às 2h30 e dizia-me assim: Pedro, deitas-te lá atrás que vamos para o Hospital de Santa Maria. Ligava aos 4 piscas, estás a ver? E íamos lá para a bola, e foi o Abílio que me iniciou, que me fez sócio do Sporting. E portanto, devo-lhe muita coisa ao Abílio, futebolisticamente, porque foi uma pessoa que agarrava em mim e fazia muitas vezes o papel de pai. Quando meu pai estava loucamente a trabalhar, que só via trabalho, meu pai era obcecado, um bocadinho também como eu, também já passei essa fase. Já passaste? Já passei. Já passei no sentido que a minha filha dá-me um conforto tremendo, percebes? Claro, okay. E antigamente eu não tinha ninguém, e portanto era tudo... Meu pai já não trabalha há 20 anos, praticamente. Uhum. E então... Hoje em dia tenho a minha filha e consigo desligar por completo. Dou-lhe as diretrizes que ela deve tomar, mas a partir daí tenho plena confiança, e para onde quer que vá, vou completamente descansado. Isso também é a evolução humana, também é isso, não é? É bom, é um descanso da alma, não é? É a evolução humana, e acreditar que esta juventude tem um valor tremendo também, claro, não é? Sim. Claro que não são iguais à nossa geração.
Eu sou incapaz de me tocar um telefone e estar lá um número e eu não atender ou não retribuir a chamada. Percebo. Para eles é mentira. Eu sei. Para eles funciona o WhatsApp. E se toca o telefone é como se nada fosse. Mas muitas vezes toca o telefone e do outro lado está alguém ligado ao Cristiano Ronaldo que quer marcar uma mesa. São aquelas coisas que eu muitas vezes, quando diz o Cristiano Ronaldo, diz outro cliente qualquer que não interessa. A partir daí está sempre na minha base dos telefones. Hoje em dia tenho é o que elas dizem, pai, a tua base de números de telefone no teu telefone é uma coisa inacreditável. E é verdade, eu depois faço o catálogo das pessoas, digo-lhe, olha, aquele é o António Francisco, costuma comer em tal mesa e gosta de comer isto. Porquê? Porque as pessoas já são tantas que eu tenho que ter no telefone alguma ajuda nesse sentido. Mas é como te digo, o solar está completamente diferente a nível de estrutura, a nível de serviço. Hoje em dia não há serviços recomendados. Antigamente, no tempo do meu pai, olha, faz-me esse cabrito para o não sei o que mais. Hoje em dia não. É tudo standard, ou seja, comes tu igual, como o presidente, seja... E é esse o grande salto qualitativo que nós conseguimos fazer no restaurante. Fazemos um restaurante para toda a gente, claro, as pessoas dizem, é caro. Com certeza, hoje em dia, as pessoas vão ao restaurante e pensam que a receita do restaurante é 100% lucro. E não é. Claro. As pessoas têm que perceber que eu, por exemplo, qualquer que seja o dia, trabalho ou não trabalho, tenho uma despesa de 25 mil euros. Portanto, à partida, as pessoas se pensassem nisso, mas é maluco, acontece qualquer coisa, como aconteceu a pandemia. Sim. Mas lá está, mas temos a sorte de ter uma clientela fiel, perceberem um bocado o nosso trabalho que estamos ali a fazer e nos reconhecerem também. A vossa casa, pelo menos a primeira vez que eu lá fui, há 10 anos, como há pouco disse, foi para entrevistar o teu pai, que estava lá, no seu lugar. Já eram 3 e tal da tarde, portanto estava sozinho, o restaurante estava já quase todo recolhido, e tu passaste por nós e ias ao ginásio. Lembro-me perfeitamente dessa imagem, que foste a fazer ginásio e eu fiquei com o teu pai a falar. E o teu pai tinha histórias imensas, e não falo de futebol, tinha histórias com o Tony Ramos, por exemplo, com o ator brasileiro. E aquilo que mais me fascinou foi ser o Solar ficar a saber, nessa altura, em 2014, que o Solar era uma casa que recebia toda a gente, todo o mundo. Ainda hoje o é, porque sei que vejo fotos e está lá o David Beckham, ou está lá outro, e agora sim voltei para o futebol, mas de figuras, e tu falaste do Cristiano há bocadinho, como é que se desenvolve essa dinâmica? Porque isso é uma coisa, 18 lugares, e de repente recebes o Tony Ramos. Repara uma coisa, os 18 lugares, depois tivemos a sorte do meu pai ter ido para o México em 86, certo. O mediatismo à volta disso foi muito grande e meu pai soube aproveitar em pleno, e a partir daí andávamos numa rua central de Lisboa, junto aos teatros. O meu pai era muito conhecido na altura na zona artística, porque o meu pai trabalhou também na Márcia Condessa, e a Márcia Condessa era a melhor casa de fados de Lisboa. Okay. E antigamente a vida não era discotecas, não era nada, era a boémia, o pessoal de dinheiro, o pessoal do teatro, era tudo em casas de fados. Eles iam sempre por volta das 11 e saíam de lá às 6 da manhã, que vinham as coristas do Parque Mayer, os atores do Parque Mayer, e aquilo era a loucura, portanto, e o meu pai criou grandes amizades ali. O meu pai, como tu sabes, era uma pessoa de trato fácil e arranjava um amigo em cada pessoa que falava. Ainda hoje tenho todas as pessoas que passam no Solar. Há uns que não sabem que ele faleceu, outros que sabem, então o Evaristo e não sei quem, não sei o que mais. O meu pai há 20 anos, como eu te disse, não trabalha à noite, e todas as pessoas chegavam à noite a perguntar onde é que ele estava, estás a perceber? Como é que isto chegou ao outro lado? Ao Brasil principalmente, que é um dos nossos maiores mercados de turismo. Se queres diga, não sei, foi boca a boca, porque nós nunca tivemos necessidade de trazer as pessoas pagas para dentro do restaurante. A nível de publicidade, meu pai incutiu-me uma regra: eu não posso fazer publicidade, porque se fizer nós temos milhares de amigos e não temos forma de dizer aos outros que não fazemos publicidade, portanto não fazemos publicidade paga com ninguém, e fizemos um bocado o trabalho sempre dentro do restaurante. Não te consigo explicar como é que é um sucesso tão grande, como é que hoje em dia no Solar dos Presuntos já é falado nos Estados Unidos. No Brasil, por exemplo, 100% dos brasileiros que vêm a Portugal têm 4 ou 5 destinos na cabeça, que é o Fialho em Évora, é a Tia Alice em Fátima,
Solados Presuntos em Lisboa e depois outros dois, uns não sei qual, aqueles restaurantes mais da moda. Ok. Agora, como é que isso aconteceu? Não te consigo dizer. E qual não foi a sei. primeira figura que te lembras de ver lá e fora da caixa? Otto Glória. A sério? Perfeitamente. O meu pai tinha uma amizade extraordinária com ele e com a mulher. E tinha ele ia lá, sei lá, 3, 4 vezes, já nem era cliente, era amigo da casa. Pois. Mas tivemos casos assim também. O Eurico jogou no Porto, no Benfica, no Eurico Sporting. Gomes, sim. Fantástico também. O Manuel Fernandes, nem falar. O Jaime Pacheco. Ainda lhe tentei arranjar uma namorada com o dono do meu vizinho ao lado, mas as coisas não... Mas eram pessoas que jogavam e ao fim de semana estavam em nossa casa, portanto já não eram... E, aliás, o futebol antigamente não tem nada a ver com o futebol de hoje em dia. Para não? Não. E por isso também se vê a longevidade do jogador de futebol hoje em dia. Prolongar a carreira até aos 35. Antigamente, aos 30, eles já estavam todos arrebentados. Faziam uma vida como se fôssemos nós, não é? E hoje em dia eles são inteligentes no sentido de perceberem que se querem continuar até mais tarde, têm que ter uma vida mais regrada. Claro, sim. E tu falaste de futebol e do Jet Set. Assim, a primeira figura que tu te lembras de ver... Não, do Jet Set... eu ia contar mas não posso, que ele está a ser arrasado agora, hoje em dia. Mas posso contar... Não posso. Mas vou contar, talvez, a situação mais maravilhosa que eu tive na restauração, que foi com a Adele. Ok. Recebemos uma reserva de uma pessoa muito importante, que ia lá jantar, eu não sei o que mais. 5 pessoas, mais 2 à parte. As 5 pessoas chegaram. Começamos todos a ver, mas... Não conhecíamos ninguém da mesa. 5 senhoras sentaram, entretanto vêm os seguranças, nós temos que ficar aqui ao lado. A dada altura começámos a perceber que era a Adele. Porquê? Porque ela apareceu sem maquiagem, completamente normal, e ali não... Soubemos que era ela ia dar o concerto no Atlântico, isto foi uma quinta-feira, ela foi era um sábado o concerto, ele aparece na quinta-feira, foi lá jantar. A dada altura... Canta-se os parabéns, apagou-se as luzes, foi-se cantar os parabéns para uma mesa que estava ao lado e a mulher ficou completamente apavorada. Ela tem pânico do escuro os seguranças vieram logo e a gente disse, calma e tal, não sei o quê. Aquilo lá se compôs, no final ela disse, queriam uns pastéis de nata. E nós não temos pastéis de nata. Eu disse, vai lá dizer que não temos. Espera aí, não digas nada. Vamos ali ao Moia, que é mesmo ao lado, mandas vir uma caixa de pastéis de nata e foi assim. Os pastéis estavam irrepreensíveis, quentinhos, leva-se para a mesa, a mulher ficou completamente louca. No dia a seguir, sexta-feira, marcam outra vez a mesma mesa. Ela chegou e tal, e disse-me, Pedro, amanhã eu gostava muito que fosse ver o meu concerto. Eu disse, olha, eu vou, já tenho bilhetes, vou com a minha mulher e com as minhas filhas, portanto, esteja a dizer, não é esses bilhetes que eu lhe quero dar, dar uns bilhetes do meu convidado. Tudo bem, deu-me os bilhetes. Mas isto, portanto, foi lá na quinta, na sexta, no sábado não foi que tinha espetáculo. Eu no sábado era para ir para o espetáculo, há um funcionário meu que o cão morreu e ele não pôde ir trabalhar e eu não pude ir ao espetáculo e a minha mulher e as minhas filhas foram. A meio do concerto ela parou e disse, estou cada vez mais gorda, foi ter almoçado ali no restaurante daquele meu amigo, que eu não sei o nome, mas é no Solados Presuntos. Já viste o que é? Repara, Rui, fiquei com o contacto dela, hoje em dia tenho o contacto, ela disse-me, quando quiseres ir a algum lado, está à vontade, utiliza. No domingo estou em casa, liga-me o telefone à assistente dela que ela queria ir lá comer. Nós estamos fechados e disse, não posso, mas eu vou arranjar alguém que lhe faça esse serviço. Lá liguei para a minha amiga Justa Nobre para ela fazer o favor de lhe fazer chegar o pedido que ela quisesse. Mas lá está, é isso que nos dá um grande gozo. Claro. Aliás, nós temos uma clientela estrangeira que vai lá o primeiro dia que chega a Portugal, por sorte às vezes, e depois está 2 dias sem aparecer, depois está 3 dias seguidos a sair, que não sai dali porque sabe que ali garante de não haver o tratamento do turista para o português, é tudo igual. Ok. E de onde é que nasceu a ideia de colorir as paredes com fotografias e com caricaturas? Isso, as caricaturas, nasceu com um indivíduo, não sei se te lembras na altura, que tinha o Ângelo, que fazia os fundios, foi o criador dos fundios. Claro, sei. Ele era amicíssimo do meu pai. Ia lá com a minha avó. Pronto. Ele era amicíssimo do meu pai e uma altura disse, Evaristo, isto aqui, Zona da Baixa, teatros, isto eu tenho uma coleção lá de quadros e de serigrafias que era giríssimo pôr nas paredes. E o meu pai, tu és maluco, eu não sei o que é. Mas lá chegaram e eu disse ao Ângelo, está bem, mas és tu que vais ver. E o gajo fez um trabalho brutal, preencheu aquilo cheio de serigrafias e tínhamos um fotógrafo na altura que era o Lemos, em que não havia a parte digital do processo fotográfico
E o Lemos tinha uma máquina, os turistas estavam sentados, ele tirava a fotografia, ia revelar a fotografia num laboratório que ele tinha aqui junto ao restaurante e passado 20 minutos estava lá, pagava Logo a assim? fotografia logo assim. Espetacular. Serviço. Entretanto, aquelas fotografias mais emblemáticas nós também pedíamos para ficar, pedíamos ao cliente para ficar e iremos guardando. Até que vem a era digital. Eu sempre fui, uma das grandes pancadas minhas foi digitalizar tudo o que era a nível de restauração. Reservas, serviço... Não, foi sempre a minha paranoia. Fiz o meu primeiro processo de faturação também, o controle de gestão a mesma coisa, porque eu acho que hoje em dia os programas de restauração são tão complicados e antigamente mais complicados eram, a gente sabia lá bem o que era o food cost, o que era, estás a perceber, as fichas técnicas, esqueçam lá isso, não existia nada disso. E então eu fiz um programa mesmo à minha medida. Começaram a aparecer as câmaras fotográficas, começámos a fotografar e aquilo foi um êxito tremendo. Fotografávamos, punhamos na parede, hoje em dia temos ecrãs, porque já não temos espaço para as fotografias e não tiramos nenhuma fotografia das paredes porque são coisas que nos dizem alguma coisa, pode não dizer ao cliente não conhecer, mas para nós traz algum valor acrescentado e foi assim que começou. E já houve algum cliente que se tenha reconhecido, um cliente, digo... Tenho cenas com as fotografias. Houve lá um artista que foi lá uma altura com uma namorada e pediu-me para tirar uma fotografia com a namorada e para pôr na parede. E eu tirei. Houve uma altura também, a seguir, aparece uma senhora, eu venho-me sentar, eu estou à espera do meu marido, eu sabia lá bem quem era o marido dela, sentei-o mesmo ao lado da fotografia da amante com o da senhora. A minha sorte foi que ela não reparou e quando chegou o marido, olha, vem ter com a minha, não me digas, está naquela mesa, só tive tempo de agarrar nela e tirá-la de lá para fora. É daqueles casos espetaculares, mas tenho situações muito giras no restaurante, situações às vezes complicadas de gerir. Isso é complicado? Não. Isso é divertido. Isso é divertidíssimo. Então o que é complicado? Epá, vou-te contar uma que é das coisas mais complicadas. Eu, se tivesse um buraco, eu metia-me e nunca mais aparecia. Eu todos os anos faço ski com os amigos da Covilhã. Somos sempre 6. Entretanto, chega-me um gajo da Covilhã lá e diz, então Pedro, vais fazer ski este ano com a malta? Com a malta, quer dizer, com a outra malta. Eu disse, pá, vou, mas estamos com um problema, só vamos 5. Então, está calado. Então o Esteves estava com uma namorada em casa dela e entra-lhe o marido pela porta adentro e ele só teve tempo de saltar pela janela e partir um braço. E ele diz-me assim, e se o apanhasse eu matava? Foi daquelas cenas, tu não sabes o que é que vais dizer a seguir, não é? E eu disse, está bem, caraças, que a grande ardilhada que eu fiz aqui. E pronto, lá me fui embora. Pá, mas temos cenas. No outro dia, sei lá, um mês atrás, um casal não tinha reserva, sentei ao pé de uma mesa de estrangeiros. A dada altura o gajo passa-se da cabeça e vira-se aos estrangeiros a dizer que os estrangeiros estavam a olhar para a mulher dele. Mas ali eles eram 6 do outro lado. Eles matavam-no se fosse preciso. Como é que tu geres uma situação dessa? Não é? E como é que geriste? Ainda para mais eram alemães. O meu inglês é mais ou menos. O meu francês é excelente, mas o inglês é bom, mas o alemão zero. E falarem entre eles, esquece. Só tive que agarrar e dizer, meus amigos, acabem lá, vens para aqui, para esta mesa, ou levei para outro sítio e as coisas acalmaram. E são situações que a gente não consegue. Agora lembraste-me uma história contada pelo teu pai há 10 anos sobre gerir uma situação de mal-estar entre Benfica e Sporting e o Painks, não. Juntar treinadores. Foi o Augusto Inácio, não era? Era o Inácio? Era o Inácio, que era treinador do Sporting. E não era gerir nada, era só... Era o Benfica juntá-los. Sporting e juntar. O meu pai foi sempre muito, como é que se diz? Congregador. Conciliador, congregador e o futebol, nunca tivemos um problema futebolístico dentro do restaurante. Há 2 questões que se podem falar no restaurante abertamente, é futebol, política 0 e a religião também 0, não é? Porque são aquelas coisas que eu acho que choca mais a política e a religião, é uma coisa muito pessoal de cada pessoa. Agora, o futebol, para mim, eu tenho se calhar mais amigos benfiquistas que sportinguistas. Não digo bem isso, ao contrário. Mas, de qualquer forma, hoje em dia estou na moto de cima, já fui gozado naquele restaurante que vocês não imaginam. Hoje em dia já nem lhes passo cartão, estás a perceber? É uma diferença tão grande. O que este presidente do Sporting conseguiu fazer no nosso clube é uma coisa impensável, uma coisa surreal e que vai ser a grande revelação do futebol português, porque já estamos a olhar para o Porto. O Porto seguramente está a seguir os mesmos moldes, os mesmos princípios e o Benfica ou segue ou então perde um bocado a caminhada. Porque o futebol é família, o futebol é convivência. No outro dia fui a Braga ver um jogo de futebol e a minha filha teve que se despir, pá.
Não faz sentido nenhum. Levava uma camisola do Sporting, ia para entrar no estádio e disse, não, com essa camisola não pode entrar aqui. Mas está tudo maluco, quer dizer, não, claro que está. não achas que é completamente impensável uma situação É dessas? insano, claro que sim. Bem, pelo contrário, és do Sporting, até tens de ter melhor tratamento, porque quem entra nesta casa, entra na sua casa. É assim que o meu pai Sim, me ensinou sim, a receber as pessoas que eu não conheço de lado nenhum. Claro. Não Sim. percebo. Ou se muda um bocado Claro. isso. Não, pois, mudar vai ser difícil, mas eu entendo. Eu acho que não é assim e acho tão que é difícil. insano. A Achas que não? mentalidade, acho que não. Eu espero bem Acho- que tenhas razão. Epá, não tenho, Mas a minha epá, fé não é tenho muito- razão, é muito tenho pouca. a certeza absoluta. Agora, temos que ser assertivos. Claro. Temos que ser exemplares, temos que... Aqueles que se portam mal, não é o sítio para eles se portarem mal, tem que ir... Hoje em dia toda a gente sabe quem está nos estádios, não é? É fácil, Claro, então não é. fácil de chegar às origens do problema e dizer ao meu amigo, estás chateado, vá, mas é para a sua casa, Claro. chateia-se lá em sua casa. Exatamente. Epá, tenho situações dessas no meu restaurante. Eu estou ali todo feliz a receber as pessoas. Às vezes chegam pessoas chateadas e a falar mal, eu digo, desculpa lá, a senhora está chateada? Então não venha para aqui, que nós aqui estamos todos felizes e você vem aqui criar... Juro-te que faço Sim, isso. sim, claro. Epá, porque nós tentamos transmitir alegria, bom trabalho, e vai uma pessoa chateada com eles a descarregar em cima de nós. Não. Já me permite a mim, às vezes, ter esse... Aos meus funcionários não, mas a mim permite-me, às vezes, ter um bocado essa arrogância de poder dizer às pessoas, desculpa lá, não... Claro. Mas Não. esse do Anx e do Inácio foi uma situação sui generis ou era frequente juntar treinadores Não havia, ou dirigentes de outros clubes? havia uma grande separação entre os dois. E nessa altura o meu pai conseguiu fazer esse trabalho, que era uma coisa Eu lembro, que... muito engraçado. Eu também me lembro, mas agora a história em si não me Pois, lembro. claro, não, claro. não me lembro porque é que isso aconteceu, porque é que não aconteceu. Ele passou-se... Foi na altura em que o Eurico veio para ser treinador adjunto dele, lembras-te? Ah, era? E o Eurico era visita de nossa casa. Ok, eu não sabia. Fez o primeiro treino, não fez mais treino nenhum com o Anx. Ah, foi? Foi, porque acho que o Eurico equipou-se a treinador adjunto. A função que o Anx queria para ele não era treinador sabia adjunto. isso. Criou Ou não me lembro. ali um clima mau e o Anx disse, este senhor já não faz parte aqui da equipa técnica e Ok, não sabia, não. foi muito chato para o Eurico, Eurico, claro. porque nós éramos amigos do Anx, ele ia lá várias vezes. E o Eurico a mesma coisa, e foi chato, foi triste, foi uma das coisas tristes, porque nós gostamos de ver os nossos amigos bem, não é? Claro, sim. Há bocado estava a falar de política, também se recebem muitos chefes de Estado? Olha, no último que tivemos foi a Rainha de Espanha, não é? Ah, pois foi. Epá, foi uma coisa. Desculpa lá, a mim, receber hoje uma pessoa desse género, para mim já não... Agora, aquela senhora, o nível de segurança daquilo, tudo o que envolve... E eles estavam malucos. Primeiro porque o Solar dos Presuntos hoje em dia tem capacidade de resposta para várias saídas de emergência. Só que eles chegaram lá com um nível de segurança de tal que viraram-se para mim e disseram, você tem que agarrar e desligar o sistema todo de videovigilância do restaurante. E eu olhei para eles, mas vocês estão doidos, diga à senhora para não vir então, porque eu não vou desligar. E ele, então, mas não vai desligar porquê? Então imagino que há um atentado aqui dentro, vocês vão dizer que o Solar dos Presuntos estava a pactuar com esses indivíduos por ter desligado o sistema de segurança. Eu posso desligar, é da área onde ela vai comer. Isso era ótimo e tal. Criámos ali uma relação tão boa entre eles Boa, e nós, sim. e foi espetacular. Depois, no final, fui tirar uma fotografia com ela e vou-lhe a pôr o braço. Pá, quando vou-lhe a pôr o braço à rainha, chega um segurança, dá-me assim uma palma. Aí não toca, estás a dizer. Mas... E ela é muito simpática, foi daqueles chefes de Estado que me deu um grande gozo. Boa. E depois também, por exemplo, a do Parlamento Europeu, sempre vem a Portugal, vai lá, a primeira vez que foi lá, fez-me por escrito um agradecimento ao serviço que lhe fizeram e adorou, foi muito bom. Sim. Agora estavas a falar de tirar uma fotografia. Já tiraste alguma fotografia? Tiraste essa porque se sentou a mulher do dito senhor, mas já foste obrigado a tirar alguma fotografia por algum comportamento inadequado ou alguma situação mais esquisita? Já fui obrigado a tirar uma fotografia da parede. Uma? Aliás, uma não, várias. Há várias, ok. Por exemplo, as dos presidentes da República do Brasil tive que as tirar todas. Estavam à entrada da porta. Todas? Todas. E aquilo... Mas porquê? Porque há as fações Lula e há as fações do Bolsonaro. Estás a perceber? Então, os que entravam da fação do Lula, muito bem. Quando olhavam para o Bolsonaro, até lhe cuspiam em cima. Os do Bolsonaro... Cuspiam para cima da fotografia? Da fotografia, esquece. E começavam-me a chamar nomes a mim. Eu só dizia, desculpa lá, não fui eu que votei neles, foram vocês. Fotografias Ele deles cliente, lá? Lá na parede. Eu tive que agarrar e colocá-los num sítio escondidos para que ninguém ficasse chateados, mas estão lá presentes. E houve um presidente de um clube que me pediu também para tirar a fotografia, porque estava acompanhado por uma ex-mulher,
E então, por intermédio de um amigo meu, lá tirei, mas está escondida. Quando ele lá vai, eu de vez em quando vou-lhe mostrando a fotografia. Você porta-se bem, senão qualquer dia volto-lhe a pôr a fotografia. Foram essas as situações. Mas agora, ao contrário, já não somos nós muitas vezes a pedir a fotografia. Imagina tu que és um casal famoso e queres aparecer numa rede social. Tu sabes que eu vou tirar a fotografia no sinal e, portanto, o celular dos presuntos começa a ser um ponto obrigatório, porque nós somos seguidos por tudo o que é comunicação social, e quando aparece uma fotografia, vou-te dar um exemplo, Rui Costa com o Vieira, Rui Costa com o Jorge Jesus. Naquela altura que havia algo conturbado, não se sabia se o Jesus era para continuar ou não. Eles foram lá almoçar nesse dia para mostrar que estava tudo bem. Tirámos a fotografia e aquilo correu páginas e páginas, a remuneração está boa, estás a perceber? E pronto, é o fenómeno desta loucura que é a internet. Não é? Sim. E que tem que se estar muito atento com a questão da internet. Eu sou um bocadinho... eu não gosto de esconder nada do que é a minha vida, não devo nada a ninguém, gosto de partilhar momentos bons, gosto de partilhar momentos maus, às vezes sou arrasado, outras vezes as pessoas percebem o que eu estou a dizer, mas é a forma como eu lido com a internet, é expor um bocado o que é a minha vida, alguns exemplos que eu posso dar de cozinha também dou, promoção de artigos que eu acho fantástico, promoção de restaurantes que eu acho muito bons também. Aliás, eu fiz uma coisa que os meus colegas ficaram malucos e que ficam malucos quando vou de férias de verão, fechamos sempre o mês e eu ponho no meu telefone a dizer, olha, nós estamos fechados, mas nós aconselhamos este. Engraçado. Porque eu acho que uma pessoa que procura o celular dos produtos é que procura segurança. E se nós tivermos 4 ou 5 colegas nossos que são muito bons e se calhar não estão a trabalhar como deveriam estar a trabalhar, porque é que não também fazer esse trabalho? Sim. A restauração, eu acho que a restauração só funciona quando estivermos cada vez mais unidos e cada vez mais partilharmos as nossas dificuldades entre nós, coisa que isso ainda não acontece. Eu lembro quando o meu pai começou a trabalhar, divulgar um prato para o meu pai era uma coisa, isto é um segredo. Hoje em dia não. Hoje em dia, para mim, o promover e dizer como é que se faz um determinado prato é uma maravilha. Porquê? Porque as pessoas vão fazer e nunca é igual. Há sempre aquele toquezinho que lhe falta, o amor, a mestria, a experiência, e tudo isso conjugado é que é o sucesso do prato final. Mas antigamente era um secretismo, aquilo parecia que estávamos no... Estás a ver? Não. Na Guerra E Fria. foi a grande diferença que nos trouxe esta parte das novas tecnologias, que nós temos que saber aproveitar, por isso é que elas são úteis, e pronto, é um bocado estarmos sempre na vanguarda. Sim. Eu conheço as diferenças calvíficas entre a Graça, a tua mãe, e o Evaristo, o teu pai. E Não culinárias. Conheces? Não conheces? Então diz lá, qual era a diferença? Benfica e Sporting. Não. O meu pai, ao pé da minha mãe, era benfiquista. Longe da minha mãe era sportinguista, porque o meu pai tinha-lhe medo, estás a perceber? E o meu pai sempre foi, como é que te digo? O meu pai nunca viveu muito o Sporting. O meu pai, se o Sporting ganhava, ficava todo contente. Mas se o Sporting perdia, era daqueles ranhosos que dizia mal tudo, estás a perceber? Eu não. Se o Sporting perder, eu tenho que arranjar uma justificação, estás a perceber? Como certos partidos arranjam também para justificar a derrota. E a tua mãe, como é que é? A minha mãe não se pode falar de futebol com a minha mãe. Minha mãe é aquela, estás a ver, é Benfica. Agora está velhota, como é lógico, vai todos os dias almoçar comigo, mas qualquer jogo do Benfica ela está lá, ela comenta-me depois os jogos, sim, acompanha aquilo até à última. Outro dia ele veio a ver um jogo do Sporting, ele veio lá para os camarotes, ela estava, só meu filho, porque é que o Benfica nunca me trouxe aqui a um sítio como tu me trazes? Pois, mãe, nós aqui sabemos receber, estás a ver, aproveitei logo para lhe dar na cabeça e... Mas havia entre os dois sempre esse... Não havia choques, porque o meu pai e a minha mãe, é daqueles poucos casais que eu não consigo compreender como é que eles viveram a vida toda a trabalhar em conjunto. Hoje em dia, trabalhar em conjunto, trabalhar em casal, numa profissão como a hotelaria é impensável. Não se fala de outra coisa, chegar a casa é o problema. Claro. E eles fizeram uma vida assim, os dois, brilhantes, e foi fantástico. E do ponto de vista culinário, quem é que tinha mais mão? Meu pai não sabia cozinhar. A sério. O meu pai eram relações públicas. O meu pai tinha noções básicas, como eu tenho também, não é? E depois, por exemplo, se fores à minha casa, eu faço-te um jantar como um príncipe e fora de série mesmo. Agora, eu não tenho a mão como um chefe tem de fazer exatamente igual
Pronto, o meu pai sabia que o bife deste é bem passado, o bife daquele é mal passado, o arroz é assim, e tinha as equipas de cozinha também. Ele, no fundo, era o chefe, como era no restaurante, analisava o processo de execução, dizia como é que queria, e as coisas saíam todas certinhas. Se fosse preciso fazer, ele também inventaria e faria. Era? Estás- Eu também sim, fazia, sim. sim, claro. Não, mas mão é a minha mãe É. é fogo. Minha mãe faz um arroz doce, um arroz de lampreia, um arroz de cabidela, um arroz de forno que é... Aliás, quando temos festas lá em casa, toda a gente diz, este arroz foi feito pela Dona Graça. Ela é brilhante. E não gosta Adora. de fazer? Adora, adora. não é? Só que ela gosta de fazer tudo. Gosta de picar o alho, gosta de picar a cebola. Estás a ver? E quando é para almoçar já são 4 da tarde, estás a perceber? Eu disse, a gente tem que dizer, oh mãe, está bem, isto é para amanhã, é para o almoço da manhã, estás a perceber? Mas ela é o máximo, a minha mãe é... E a minha mãe também é, como é que tenho de explicar? A minha mãe chega todos os dias ao restaurante e não é capaz de dizer uma única coisa que está bem. Tudo está mal. Estás a perceber? Tudo tem qualquer defeito. E depois começa, Pedro, e já fizeste isto? E já fizeste aquilo? E já fizeste... Oh mãe, mas isso são coisas que no meio disto tudo isso não interessa nada. Estás a perceber? Minha mãe, o pão, já viste o pão que sobrou de ontem? O que é que tu vais fazer a esse pão? Nós temos que... E é verdade, foi assim que eles construíram o solar. Estás a perceber? Não posso dizer nada porque hoje em dia liga-se mais à farinha que ao farelo, não é? E antigamente não, o farelo também era muito importante. Sim. Percebes? Certo, Eu tive a sim. sorte do restaurante ter sempre corrido bem, ter feito uma gestão farta. Epá, mas isso é uma sorte que eu tive e graças a Deus que eu a tive e graças a Deus que se calhar a minha filha vai ter também, porque tive a sorte de ter dois indivíduos que fizeram uma coisa impensável. Qual Foi é que é o... nome, Solados Presuntos, hoje é um nome. Claro. Quanto é que custa essa marca? É uma marca fantástica e deve-se única e exclusivamente ao meu pai e à minha mãe. Se não fossem eles, não seria... Se vocês Não existiria hoje o Solados Sim, Presuntos. sim. Se vocês pudessem uma bandeira por cada representante que receberam, já tinham o mundo todo, não? Sim, sem dúvida. Não é? Sem dúvida, sim. Eu este ano fui ao Brasil fazer uma apresentação do Solar e foi um sucesso tremendo. Aliás, fomos convidados para fazer um almoço ao Parlamento deles. E é impressionante, pá. É impressionante. Toda a gente no Brasil conhece Solados Presuntos. Incrível. Tu, se te perguntarem um restaurante do Brasil, qual é um restaurante do Brasil que tu conheces? Conheces aqueles que, se calhar, já fecharam, os portugueses que haviam lá, que já ouviste falar alguma vez na vida, Sim, talvez. mas não tens, como nós temos em Portugal, restaurantes de referência. Uma Tia Alice, Sim. um Fialho. Estás a perceber? Está bem, temos uma dimensão diferente também deles, não é? Mas, de qualquer forma, é um prazer tremendo estar em qualquer país do mundo e falar sem restaurantes e os Solados Presuntos figurar sempre desses restaurantes. Claro. Lindo. E qual é que é o teu empregado mais antigo? Quantos Silva. anos? O Silva? 50 anos. De casa, diz? De casa. Desde o início? Aliás, esse vai ser a nossa bandeira dos 50 anos, que ele vai se reformar. Espetáculo. Eu iria revelar um segredo, não sei se posso revelar, mas vou revelar. Toda a parte onde o Silva trabalhou todos os anos, vamos fazer o Memorial do Silva. Aquele balcão vai-se começar a chamar É? o Balcão do Silva, vai ter uma caricatura do Silva e, portanto, o Silva vai se despedir este ano de trabalhar connosco, mas ele ficará sempre na nossa memória, no nosso agradecimento. Também é minhoto de Monção? É. Vila Nova de Saveira. Vila Nova de Cerveira. E houve uma altura, é verdade, que houve uma altura que só tiveram empregados minhotos? Não. Ou isso? Sim. Foi? No tempo do meu pai, esquece. Era só... Minhotos e depois tinha com barba não entrava, com tatuagens não entrava. Com Estás a barba perceber? não? Se não fossem portugueses não entrava. Depois quando foi a revolução da falta de trabalhadores, meu pai passava-se comigo, ei, já viste aquele de brinquinho, já viste aquele de barba. Foi um choque Mas quê? tremendo. Bigode podia ser, barba não? Nem bigode, tínhamos um com bigode que era o Luís cá em baixo e o Silva. E o Silva, mas a partir daí era a primeira bigode, é para cortar? Não é? Hoje em dia isso é impossível de fazer, não é? Hoje em dia... Portanto, agora eu já posso trabalhar no Solados Presuntos. Podes trabalhar no Solados Presuntos, tens de ter a barbinha parada e tal. E tá, com certeza. As unhas bonitas, essas coisas todas, mas já ninguém liga nenhuma. A nossa profissão hoje está um bocadinho... Deixa-me aproveitar este tempo de antena que me estás a dar e para passar um bocado esta mensagem aos jovens em Portugal. Claro. Hoje em dia, a hotelaria já não é a hotelaria de há 20 anos atrás. Hoje em dia, a hotelaria é um espaço onde é bem ressarcido monetariamente, faz horários de prima-dona e é isso que eu tenho de transmitir a esta juventude. Portugal é turismo, Portugal paga bem aos funcionários da hotelaria. Meus amigos, ouçam isto com atenção. Venham trabalhar
para a restauração e para a hotelaria e para o turismo, essas coisas todas, porque vão ter um futuro maravilhoso, porque não precisamos de muita coisa, muitos conhecimentos, precisamos sim de boa vontade, de saber agradar o cliente, e a partir daí nós damos formação para que vocês tenham uma vida feliz e não se esqueçam, trabalhar pouco e ganhar muito. Mas é um bocado isso que nós temos que passar, sabes? Sim. Porque tu hoje falas de empregado de mesa e tu vais ficar dos empregados de mesa que faziam 14 horas, 16 horas, que ainda há quem o faça, não é? Mas hoje em dia no solar não. Fazem 40 horinhas semanais e acho muito bem. A minha filha conseguiu estabelecer essa fronteira de fazer só os 40 horas. Porquê? Porque ela diz, e com razão, a pessoa só é feliz no trabalho se tiver família também a seguir, que lhe dê algum acompanhamento, percebes? E era impossível a fazer as 14, 16 horas de dar acompanhamento em casa, e as pessoas também gostam de ligar uma televisão, gostam de ir jantar com os amigos, almoçar com os amigos, e portanto é a grande diferença do que era antigamente para agora, não é? E o Silva entrou porque é amigo dos teus pais desde criança? Não, o meu pai teve que constituir uma equipa, onde o Silva fazia parte dessa equipa, a irmã do Silva fazia também parte da cozinha, o cunhado do Silva também das mesas, e depois havia o outro que era o meu tio Manuel, também estava nas mesas, portanto era uma equipa de 8 pessoas, em que 3 eram famílias, o Silva, a irmã e o marido, o meu tio era irmão do meu pai, a minha mãe, e mais uma ajudante de cozinha. E foi assim que começou a crescer. Esse quadro manteve-se no solar durante, se calhar, 30 anos. Ai, Sim, 30 anos. sim. A Arlete saiu provavelmente há 20 anos, ela e o marido reformaram-se e foram lá para cima, para o norte. E o Silva sempre ficou connosco, sempre, Incrível. desde o princípio. Mas temos casos com 40 anos no restaurante, temos vários. Agora, desde a abertura, só temos o Silva. Incrível. E é frequente haver stress entre clientes e empregados no solar? Então não há. Mas porquê? É pá, porque às vezes... Embirração. Não, às vezes os empregados não se sabem pôr no sítio, percebes? Há limites para tudo, não é? E às vezes os clientes também, mas a frase do meu pai, o cliente tem sempre razão. Às vezes não tem, mas Pois, esse eu tem que sei. ser o princípio. E como Eu é vou-te que se dar o gera isso? exemplo do meu melhor cliente hoje em dia do restaurante, como é que eu consegui conquistar. Ele é um grande empresário na área da de eletricista, tem uma empresa grande de... Como é que se diz essa empresa? De construir edifícios e de montar a parte elétrica desses edifícios. E uma altura combinou com os empregados, se eles conseguissem acabar uma obra em determinado espaço de tempo, que ele iria convidá-los para ir almoçar do solar. Tudo bem. Ele marcou a mesa, eram 7, e os empregados vieram. Bem, não vinham vestidos como estamos hoje, mas vinham com aquele colete a fazer publicidade à empresa, e começam a subir as escadas. E quando começam a subir as escadas, um jovem teve a loucura de dizer: meus amigos, cuidado que vai subir aí um arrastão. O homem vai a subir as escadas. O que é que o senhor disse? Estava na brincadeira, mas você tem noção do que é que você estava a dizer? Eu já nem sei se almoço, não. Entretanto, subiu, eu estava na mesa do meu pai, ouvi a conversa, eu, pimba, a primeira coisa, fui chegar lá. O gajo estava completamente, esquece, parecia um leão. Só lhe ponho a mão no ombro e digo assim: meu amigo, a partir de agora não vamos falar mais sobre isso. António, traga-me uma garrafa de champanhe aqui para os meus amigos. Os gajos saíram de lá, ele saiu de lá, o patrão, completamente rendido. Estás a ver? Mas lá está, mas tiveste de ter ali desculpem o termo, uns tomates do caraças para ir segurar a fera com toda a razão. Sim, sim. Percebes? E criámos ali um laço de amizade. Hoje em dia, liga-me, falamos, relembramos-nos sempre dessa situação. Já tem uma fotografia no sítio onde ele almoça todos os dias, percebes? São esses pequenos, às vezes, essas pequenas coisas que nós temos que saber dar a volta. E temos, nós somos humanos, como as pessoas devem perceber. Nós a ficha técnica no solar dos presuntos não existe. Por isso é que é muito difícil de haver vários solares dos presuntos, porque a cozinha tradicional portuguesa não vive de uma ficha técnica, mas vive sim dos sentidos das pessoas, do olfato, do sabor, da mão. Por isso é que é muito difícil de arranjar cozinheiros para este tipo de cozinha. E, portanto, como devem perceber, às vezes vai um bocadinho mais de sal a mais, às vezes o arroz é, se calhar, um bocadinho mais cozido, e são essas falhas. Às vezes vai um cabelo na comida, às vezes os clientes, no outro dia a falar com um amigo meu, diz-me assim: Pedro, dono de uma grande cervejaria em Portugal, tu tens de ter cuidado. Disse: porquê? Anda a circular aí nas redes sociais forma deles não pagarem as contas. Então, como é que é? Eles aqui vêm, pedem-te uma sapateira, comem as bocas grandes e depois chamam o empregado a dizer que estava seca. Ou seja,
Eles já comeram a boa da sapateira, Claro. aquelas perninhas que Sim, dá sim, sim, dificuldade, óbvio. está seca, e depois ao princípio, para o cliente não ficar chateado, até descontas, até acreditas. Como isto começou a ser muito repetitivo, ele já achou aquilo estranho, entretanto apanhou formas de fazer a reclamação. Estás a ver? Sim. Mas temos cenas, todos os dias temos cenas boas, cenas menos boas. Tu serves uma média de 700 pessoas por dia portanto, eu nunca, vou-te ser muito sincero, este último ano foi para mim o ano que mais gozo me deu ver o grau de satisfação dos clientes. Claro que, em servir 700 pessoas, se tivermos 1% de reclamação, são 7 pessoas num estabelecimento qualquer, é muito complicado. No meu, são normais, temos que perceber o que é que aconteceu, Claro. o que é que não aconteceu, porque é que aconteceu, e tirar ilações e depois falar com a equipa e modificar alguma coisa que seja possível de modificar. Mas tem sido extraordinário, porque conseguimos incutir à equipa um bocado esse sentido. Não sou eu que pago o vencimento à minha equipa de trabalho, quem paga é o cliente. Se o cliente não for lá, meus amigos, Claro. têm que ir procurar outro emprego, Sim. porque não há dinheiro para vos pagar. Somos 140 pessoas, não é? Sim. Já é um barco... Claro. Já é um barco... 140? 140 já. Pois. Não, hoje em dia gerir os recursos humanos daquela empresa é brutal, é muito difícil. Eu, a primeira vez que te vi num jornal, ias de férias com o Jorge Jesus. Foi naquele verão em que o Jesus trocou o Benfica pelo Sporting. Ele não trocou, que ele sempre foi do Sporting. Foi fazer uma coisa que os benfiquistas não percebem. Foi fazer a grande revolução no Benfica. Vocês podem dizer mal do Jesus. Os benfiquistas detestam o Jesus. Mas eu digo, se não fosse o Jorge Jesus, o Benfica não é o que era hoje. Embora não tenha ganho nada nos outros clubes onde passou, mas quando chegou ao Benfica, o Benfica tinha ganho o quê, meus amigos? Um campeonato com o Trapattoni, a jogar com o Estoril lá embaixo no Faro. Meus amigos, foi o Jesus que fez a grande revolução no Benfica. Depois eles dizem, mas tinha uma grande equipa, tinha o Enzo Pérez, tinha o Di Maria. E quem é que os foi buscar? Percebem, meus amigos, Jorge Jesus... Desculpa lá estar a fazer aqui um bocadinho... Vosso amigo desde quando? O Jorge Jesus, desde treinava, sei lá, já não me lembro. Que o Estrela, não? Já não me lembro. E porquê? Tínhamos Apareceu lá um dia? Tínhamos um amigo em comum que é compadre dele, que é o Vítor Araújo, e portanto meu amigo também, e pronto, já nem consigo contabilizar desde quando é que conheço o Jorge Jesus. E o Jorge Jesus, para mim, posso dizer, é das pessoas mais difícil de conhecer. Quando se conhece, ama-se, que é o meu caso. Acho que o Jorge Jesus é um extraterrestre no futebol, e depois tem a sua personalidade. E a personalidade do Jorge Jesus, nós quando fomos para o Cruzeiro, eu disse ao Jorge, eu gosto de treinar, gosto de correr, vais correr comigo? Claro, vamos correr e não sei o quê. Íamos correr, só que eu pedia-lhe assim, Jorge, não aceleres muito, estás mais bem preparado fisicamente que eu. E ele, está bem, está. Ele começava Sério? a correr, deixava-me sozinho, estás assim, mas é um bocado essa personalidade do Jorge. Agora, ele não faz isso por mal, é a forma dele viver, mas foi uma viagem louca, foi daquelas coisas mais malucas. Ele não estava a pensar que ia, o Vítor já sabia o que é que estava a passar, fez a marcação para o Cruzeiro e convenceu-lo a ir. O Jorge gosta de estar na Aroeira, na casinha dele, comer as sardinhas assadas e viajar, pode fazer 1000 horas de avião, mas é para futebol. Agora, de lazer, esquece. E dizer a ele que tínhamos que ir apanhar o barco, sei lá onde, tínhamos que ir para Nova Iorque e de Nova Iorque fazer mais 8 horas. Bem, a mulher estava empolvorosa, depois não havia lugares em primeira para o Jorge, ele tinha aqui no meio do embrulho, quem é que toca a encomenda? A mim. Jorge, vamos, é até Nova Iorque e tal. Ei, a Nova Iorque, isso é longe e tal. E depois ainda havia 8 horas, quando chegámos a Nova Iorque, e dizer-lhe que ele tinha que fazer outras 8 horas. Que era só escala. Nova Iorque era escala. Esquece, mas foi muito giro, era um grupo extraordinário, ele divertiu-se à grande e conseguiu-se... Libertar um bocadinho? Ele não se libertava. Ele, todas as noites, a diferença horária com Portugal era, quando era noite lá, começava o dia, e ele com o Bruno de Carvalho estavam sempre, depois dizíamos, já perdemos um jogador hoje. Como é que é possível? Perdemos aquele que foi que está agora no Paris Saint-Germain, que jogou no Porto, estava no Marítimo. O Danilo. O Danilo. A sério? Ok. O Danilo estava praticamente fechado para o Sporting. E ele dizia-me de vez, já temos um grande jogador. No dia seguinte, já foi para o Porto. Mas o Jorge, depois eu falar com o futebol com o Jorge, é mentira. Dizer, então tu agora vais buscar aquele central ao Barcelona com o velho, como é que ele se chama? O Mathieu, não? O Mathieu. E ele vira, mas furibundo, tu percebes de cozinha de futebol, não percebes nada. Então um jogador que vem do Barcelona para o Sport, estás a dizer uma coisa dessa, de facto. E depois a falar com os colegas, com os jogadores que foram jogadores do Jorge, eles contam todos que ele
é treinador acima de qualquer coisa. Por exemplo, o Júlio César disse-me uma vez assim, O guarda-redes do o guarda-redes do Benfica. O cara, eu nunca vi um cara perceber tanto de futebol como de não futebol. Eu, quando tinha bebido de véspera e ia treinar, mal eu batia a bola, ele dizia logo: Júlio, ontem a noite foi pesada, não. Estás a perceber? Ele só vivia para o futebol. O Jorge só vive para o futebol e é um puro vencedor. As pessoas podem dizer o que quiserem. Acho que teve um grande azar na vida, foi nunca lhe ter dado a hipótese de treinar um clube grande. Quando eu digo um clube grande, teve a treinar o Sporting, mas infelizmente fomos roubados e não ganhámos nada. Mas um clube grande, tipo, sei lá, um Real Madrid. Sim, por ser na Europa, claro. Toda a gente dizia, Jorge não pode treinar por causa da linguagem, não sei o quê. Esqueçam lá isso. O Jorge fala em português e o inglês percebe o que ele tem que dizer, porque a expressão facial dele e a explicação gestual dele consegue transmitir ao jogador o que é pretendido. Bem, portanto, Ele, quando treinava Benfica e Sporting, ia lá com regularidade ao Solar. Aí 4 vezes por muitas semana. vezes, sim. Nem... E ficava lá a jogar às cartas com o Com o teu meu pai. pai, sim. Tinha a mania, ele tem a mania que sabe jogar à sueca, mas ele sueca percebe bola, não é? Levava cada trepa, mas o Jorge gostava muito. E o Jorge é um homem de família. O Jorge não tem muitos amigos, mas os verdadeiros amigos dele estão sempre presentes com ele e ele com os amigos também. Mas com o meu pai ele tinha uma ligação muito forte. O falecimento do pai dele também, ele todos os dias ia ao hospital ver o pai. O pai já não conhecia ninguém, ele todos os dias ia lá. E até não levavam uma sobremesa do Solar? Por vezes sim, mas houve uma altura que o pai já deixou de comer e tudo, e portanto não havia essa necessidade de o fazer, sim, não é? Sim. Mas sempre foi um homem de família, mas futebol sempre em primeiro. O filho podia fazer anos, que primeiro era o futebol, se tivesse hipótese ia, se não tivesse hipótese era o futebol. O pai dele morreu e ele fez o treino, só depois é que foi ter com o pai. Tu dizes-me assim, está errado, não está errado. São formas de ver a vida. Muitas vezes também deixei a minha família em segundo plano em prol do meu restaurante. Quer dizer, se tu me disseres é certo, as minhas filhas nasceram e quando nasceram fui pôr a minha mulher ao hospital, vi o parto e fui trabalhar. No dia a seguir ia ver se estava tudo bem e ia trabalhar. Hoje em dia acho que é uma estupidez tremenda, porque são aquelas coisas que nós devemos de acompanhar logo desde o início. Claro. Mas estou a fazer agora com o meu neto. É a melhor coisa que eu tenho. Eu digo às minhas filhas, eu gosto muito de vocês, mas o meu neto, para mim, dá-vos 10-0 o amor que eu sinto por aquele miúdo. Porque é diferente, temos uma disponibilidade diferente, claro. Temos uma forma de ver a vida diferente, estamos mais calmos, percebemos as coisas de uma forma diferente também e temos que desensinar os miúdos, porque os miúdos não podem ser o que as mães querem. Não toca aqui, não toca lá. Desinfetar as mãos, desinfetar os pés. Por amor da santa, comigo, ouve. Mas enfim, olha, sinto-me hoje em dia com 57 anos, realizado, no sentido em que já fiz o meu trabalho, no sentido em que honrei o nome do meu pai e da minha mãe e hei de continuar a honrá-los, e estou a fazer aquele trabalho que me dá gozo fazer, que é passar a pasta às minhas filhas. Agora a minha filha mais velha, a Carolina, e a Carlota, que me cheira também que irá um dia mais tarde lá parar, e já estou a preparar o meu neto, que tem 1 ano, mas já fiz um infantário já dentro do restaurante, a sério, não estou a brincar, ele vive no restaurante, porque a minha filha tem que trabalhar comigo e a minha filha não a deixa ir para a escola sem ele falar. Então o que é que adotámos? Criámos um espaço, não só para o meu neto, mas também para os filhos que vão nascendo dos meus funcionários, que querem lá colocar os miúdos. Não Acho sabia. que isso é muito engraçado. Sim. E o que é que se prevê no dia do 50º? Olha, isso nós vamos para o ar no dia 10. No dia 10. E, portanto, o maluco aqui, o teu amigo, pensou fazer um aniversário, uma data em outubro. E tivemos a ver a programação a nível de calendário de certas pessoas que eu queria convidar, nomeadamente nós vamos fazer, e as pessoas vão perceber nesse dia, uma festa de solidariedade para a fundação da Sara Carreira, onde a peça fundamental é o meu amigo Tony Carreira. Portanto, tínhamos que ver na agenda dele disponibilidade para a data do evento. Era para ter sido no dia 28, mas havia a gala da SIC, da entrega dos Globos de Ouro, e não se podia fechar o Lar da Anunciada. Então, marcámos a data para dia 6. Dia 6 porquê? Porque já está no mês de outubro. Os 50 anos vai ser desde outubro deste ano até outubro do próximo ano. E, portanto, temos que aproveitar uma data que ainda nos dê garantias de bom tempo. E foi o dia, não queríamos avançar muito para o final de outubro, que era mais problemático de haver mau tempo. Então, ficou marcado para dia 6 de outubro. Acho que vai ser uma festa muito gira. Mas durante o ano temos a Gracinha, em que iremos todos ativar, como temos estado a fazer, com artes,
com artistas para irem cantar lá e fazermos um ano comemorativo como o Solados Presuntos merece. Claro. Não convidámos ninguém, fizemos absolutamente zero de convites, fizemos sim através da divulgação nas redes sociais para as pessoas que queiram ir, era ligar para o restaurante para lhes facultar as entradas, porque era humanamente impossível convidar os clientes, os amigos dos Solados Presuntos. É difícil, como vocês devem perceber, a servir 700 refeições por dia, são 700 clientes e 700 amigos que os Solados Presuntos têm. Claro. Era impensável chamá-los um a um, portanto, fizemos uma coisa mais aberta. Mais abrangente, muito bem. Olha, muito obrigado por tudo. Foi espetacular. A gente mesmo. pode continuar aqui mais um bocadinho, não é? Opa, a gente tínhamos aqui... Isto era bar aberto. Mas quero também dar os parabéns à Rádio Renascença, primeiro no sentido, podem dizer que isto é graxa, mas não é. Eu vinha com uma ideia de um estúdio, um estúdiozinho pequenino, como a Bola TV, ou como uma CMTV que eu conheço. Chega aqui, isto tem umas instalações brutais. Mas para além das instalações, é o clima de trabalho. Por onde eu passei, todas as pessoas me cumprimentaram com um sorriso bastante aberto e bastante rasgado, e isto faz-me pensar que assim vão longe. Tá? E vão longe mesmo. Exatamente. Meus amigos, Obrigado, um abraço. Pedro. Felicidades para o cinquentenário e para depois 51, 52, 53. Não me apertes muito também. É tudo por hoje. Muito obrigado a todos. Podem nos seguir, como sempre, no YouTube, rr.pt, Spotify e outras plataformas que eu desconheço, mas que existem por aí, eu sei que sim. Soladospresuntos.com também vai estar lá disponível para vocês poderem ouvir esta maluqueira daqui destes dois grandes malucos. E um grande beijinho de parabéns à Princesa Diana, que faz anos hoje, e um grande abraço a todos. Obrigado, Pedro, mais uma vez. Força, Solados Presuntos. Muito obrigado.